Dias, tudo bem? Olha, antes de começar, eu gostaria de agradecer a todos aí que estão me dando uma força aí nos comentários, nos likes. Chegamos agora na marca dos 100 inscritos no canal e eu fiquei muito feliz com isso. Eu tô feliz também por saber que estou ajudando alguém aí do outro lado da tela que está assistindo meus vídeos. Então vamos lá, galera. Olha, hoje eu queria falar com vocês sobre o preconceito. Eu não posso fechar os olhos para aquilo que está acontecendo no mundo, né? Todo mundo já sabe aquilo que aconteceu nos Estados Unidos, aquele horror que aconteceu lá. E isso me fez pensar, né? Como é que é o preconceito de hoje, que significa preconceito contemporâneo, e o preconceito de 50, 100 anos atrás. Isso que aconteceu lá nos Estados Unidos, na minha opinião, é um preconceito antigo, antiguíssimo, né? Que pro meu espanto, tá vivo até hoje, né? Uma coisa que eu achei que já tinha morrido, realmente tá vivo até hoje, e a gente viu aí, né? Quando muitos se ajuntam, né, com a mesma opinião ali, por mais seja errada, eles fazem o que fizeram lá, né? Mas vamos lá. O preconceito de muito tempo, muito tempo, 50, 100 anos atrás, era o preconceito justamente da maneira que a gente viu, né? O pessoal saía na rua mesmo, xingava, chamava um de negro, chamava de preto, chamava disso, daquilo, cuspia na cara do outro. Ou seja, era bastante explícito, né? Tava bem na cara. Minha opinião é essa com relação a você. Você gosta ou não, o problema é seu e essa é a minha opinião. Isso é uma coisa que a sociedade, no decorrer do tempo, passou por cima, mas ainda existe um preconceito. E é isso que eu chamo de preconceito contemporâneo. Na minha experiência, eu sofri preconceito já no país que eu vivia, no país que vivo hoje, e eu acho que é uma coisa muito mais sutil, uma coisa muito mais suave, mas acontece da mesma forma. O pessoal, ninguém vai chegar para você mais e vai falar, ô seu estrangeiro, ei, volta pro teu país lá, seu lixo, seu preto, seu branco, sei lá, xinga o pessoal de uma forma explícita dessa forma. Hoje em dia já não é mais assim. O preconceito que eu vivo e que eu vejo muitas vezes acontecer é uma coisa bem mais sinuosa e bem mais, como é que eu posso falar? Bem mais as entrelinhas. É um preconceito que o pessoal chega e é um olhar, é uma frase, tá muito ligado ao sarcasmo também. É, Aqui às vezes o pessoal, muitas vezes eu vejo que o pessoal, eu chego para atender um cliente meu, por exemplo, esse cliente passa por mim e vai pro suíço, quer ser atendido pelo suíço. Ou então quando eu chego e tenta, de qualquer forma, atender o cliente ou então uma outra pessoa, ela reage comigo de uma forma bem diferente do que eu reagiria com uma pessoa suíça, que eu realmente vi isso também, né? Comigo que reagiu de uma forma, com ela reagiu da outra. É normal que haja esse estranhamento entre as culturas e tal, mas acho que é uma coisa completamente diferente e quem vive no estrangeiro sabe disso, sabe? Que não é uma coisa não é uma coisa que a gente vê, na cultura, ele não tá entendendo mais o que eu tô falando, então o meu jeito de ser, meu jeito de agir, meu jeito de pensar não tem nada a ver com isso, é uma coisa a mais, é uma coisa escondida e que ele tá tentando realmente esconder dentro dele, sabe? Não quer deixar passar para ninguém, porque hoje em dia, se alguém perceber na rua que o outro tá agindo de preconceito, essa pessoa é quase que excluída da sociedade, né? Então o preconceito existe ainda, mas existe dessa forma mais entre as linhas, formas subliminares de se agir com preconceito. Por exemplo, estava na minha escola de alemão, estudando alemão, saí na rua. Meu professor de alemão era muito amigo, ele quando estava dentro da sala conversava muito com a gente e brincava, e fazia piada e contava coisas da vida dele, a gente contava coisas do nosso cotidiano também, era uma relação bastante aberta, por causa que para aprender a língua tem que falar, né? Então a gente ficava conversando e falando e tal, corrigia o alemão ali, aqui, mas era uma coisa assim bastante aberta e normal. Até que um dia eu estava chegando na escola, cheguei 30 minutos mais cedo, porque eu queria fazer o meu exercício de casa e tal. E aí o que, que eu encontro? Encontro esse meu professor no café da esquina, conversando com os amigos dele. Eu chego, normal, né? Inocente na época, né? Chego normal e falo: Oi, professor, tudo bem? Em alemão, né? Oi, professor, tudo bem? E tal. Como é que foi o seu dia? Estou muito feliz que a gente vai ter aula hoje. Alguma coisa assim que eu falei do gênero. O que, que ele reagiu? Ele reagiu: assim, não, claro, claro. Não, a gente vai ter aula até mais tarde. E continuou conversando com os amigos. Virou de costa para mim, continuou conversando com os amigos dele, como se eu nem estivesse mais ali. E querendo, no máximo possível, me afastar desses dois mundos que ele tinha. Um é o mundo dele profissional, que era o dele de professor e dos alunos,
e o outro lado, em que ele era muito simpático, e do outro lado era o mundo dele, dos amigos dele, da Suíça. Então, os amigos, até o pessoal falou assim, não, mas é seu aluno, é seu amigo, quem que ele é? Assim, não, não, é meu aluno ali e tal. E uma coisa dentro dele, ele não queria misturar. Essa foi minha primeira experiência com preconceito. Foi justamente isso, sabe? Não, ele é um cara que na época, né, tava fazendo acho que A1, A2, um cara que não fala bem alemão, e ele nem mora aqui, e ele não quero misturar ele no meu mundo aqui, que é a Suíça. Ele não conhece, ele não faz parte desse mundo, e ele tem que ficar na escola aprendendo alemão, daí que eu vou ser muito simpático com ele, por causa que eu tô recebendo meu dinheirinho também. Então foi isso que eu vi como o primeiro indício assim de preconceito. Não é aquela coisa explícita, né? Aquela coisa que alguém vai chegar pra você e vai falar uma coisa na tua cara assim, olha, eu acho disso, isso de você. Isso não quer dizer que as pessoas ainda não pensem nisso. Muito pelo contrário, eu acho que muita gente ainda pensa, e isso foi provado até agora lá pelos ocorridos lá nos Estados Unidos. Eu acho que muita gente pensa isso e é da mesma forma, se não pior, mas por medo do que vai acontecer com ela e do que a sociedade vai fazer com ela, né? Se ela agir dessa forma explícita e falar tudo na sua cara e na frente de todo mundo, ela vai ser quase que crucificada ali, né? Então o que ela faz? Ela, de modo implícito, de modo subjetivo, nas entrelinhas, ela deixa entender: ok, eu converso com você, mas o seu lugar é aí e o meu lugar é aqui, a gente não vai se misturar mais, e a gente nem vai se misturar. A pessoa tem a liberdade de fazer isso? Claro que tem a liberdade de fazer isso, mas é correto? Isso já é uma outra pergunta, sabe? Só porque eu nasci numa outra parte do planeta, só por causa que eu expresso aquilo que eu falo através de outras palavras que não são as palavras que ele aprendeu quando era criança, só por causa que eu penso e vejo a vida de uma forma diferente do que ele vê, é, a gente não pode se dar bem, a gente não pode conversar. Isso eu acho que é uma coisa que tem que ser muito bem pensada nessas horas, e para muita gente estar refletindo o que está acontecendo com o mundo, por que isso aí aconteceu de novo aí nos Estados Unidos e tal. Acho que é melhor pensar da forma: será que isso acabou? Será que isso não está, até hoje, sendo pensado da mesma forma com relação aos estrangeiros, no planeta inteiro que eu estou falando? Ou será que até ficou pior? Ou será que ficou melhor? Eu acho, na minha opinião, que isso nunca saiu da cabeça de quem quer ter preconceito. Eu não acho que ele tem menos preconceito e pensa coisas piores ou melhores do que pensava 100 anos atrás. Eu acho que as pessoas não têm coragem, as pessoas sabem o que vai acontecer com elas. Antigamente não existia consequência, mas hoje existem consequências para pessoas que cometem tais atos, né? E eu acho que é realmente isso. Eu acho que, na minha experiência, o preconceito está muito mais nas entrelinhas, está muito mais subjetivo do que antigamente. Eu acho que muita gente concorda comigo nesse sentido, porque eu vejo isso acontecendo diariamente com as pessoas, sabe? É alguém que levanta da mesa e vai sentar no outro lugar, é aquela pessoa que atravessa a rua e vai andar pelo outro lado do passeio só porque você está dando desse lado. É uma coisa assim que vai ultrapassa e transcende muito mais do que a cultura, do que os costumes, do que a mentalidade. Eu acho que isso vai de até um caráter pessoal mesmo das pessoas. Eu não posso falar todos os suíços são preconceituosos ou todos os brasileiros são preconceituosos, que existe no Brasil da mesma forma com os estrangeiros, né? Como existe aqui na Suíça e em qualquer outra parte do mundo. Por isso que eu acho que é uma coisa pessoal. Então, antes de uma pessoa atacar um país, atacar uma população ou uma região, acho que a gente tinha que ter isso em conta, que é uma coisa assim: o que a pessoa gerou dentro dela como opiniões e princípios dentro dela que faz ela agir de preconceito com o estrangeiro, ou então como outra pessoa qualquer que ela acha que é menor do que ela, que vale menos do que ela. Eu acho que vai muito ao caráter pessoal e não a um caráter coletivo. Claro que a caráter pessoal a pessoa deixa nas entrelinhas, por isso que isso acontece hoje em dia, e quando existe uma coletividade de pessoas, muitas pessoas conversam entre elas e têm o mesmo pensamento preconceituoso, acontece o que aconteceu, por exemplo, nos Estados Unidos. Foi justamente isso que aconteceu. As pessoas, num caráter preconceituoso, se juntaram, pensaram: ok, ele vale menos do que eu, então o que eu vou fazer? Vamos sair todo mundo na rua e vamos falar isso e gritar para quem quiser ouvir. Eles fazem isso. Então acho que antigamente era explícito porque não tinha consequências. Hoje é implícito porque as pessoas sabem que existem consequências e cada uma pensa por si e guarda a sua opinião. Então acho que é isso aí, pessoal. Vamos refletir bastante nesse assunto que está acontecendo aí, beleza? Olha, grande abraço, Jesus abençoe. Tchau, tchau.